voltamos. Primeiramente, eu queria agradecer os nossos patrocinadores. O Wilson da Quimilab, um grande abraço, Wilson, para você. Seu Domingos do Armazém Coraus. Seu Domingos, o senhor está bem? Tá se cuidando? Muito obrigado pelo seu auxílio aqui no programa, sobre sua ajuda, uma ajuda consciente. Precisamos de católicos conscientes, empresários, que venham somar nessa obra, para que possamos ganhar mais tempo com o povo de Deus católico. Precisamos que você venha somar conosco. E voltando a tocar naquele assunto de Dom Henrique Soares. O que dizer, povo de Deus, de Dom Henrique? Para aqueles que tiveram a honra de conhecê-lo, bispo extraordinário. Extraordinário é a palavra. Um homem santo, coerente, um homem extremamente culto, um homem da comunicação, um bispo amoroso. Um bispo amoroso. Os padres de Palmares estão todos consternados e, ao mesmo tempo, felizes porque seu bispo, Dom Henrique Soares, acreditam, com certeza, se encontra hoje na casa do Pai. Velando por todos eles, pela sua diocese esta muito querida por ele. Não é? Dom Henrique foi bispo auxiliar de Aracaju, não é? Foi um alagoano, ordenado, estudou em Roma, ordenado na Catedral de Maceió, foi ordenado para o episcopado por Dom Frei Muniz, o carmelita, e hoje se encontra na casa do Pai. Sua vida foi totalmente dedicada à comunicação, ao Evangelho do Senhor e ao pastoreio. Uma vez ele disse numa entrevista que não se arrependeu nunca de ser sacerdote, né? Pelo contrário, pedia a Deus que o mantesse e mantivesse sua fé intocada para que no dia de sua morte ele pudesse se entregar completamente nos braços do Pai para que ele fizesse a sua vontade. Dom Henrique é uma pessoa dessa, corajoso, nordestino. Eu, particularmente, amava a maneira que ele falava, gostava daquele sotaque muito nosso, muito próprio nosso, aquele jeito simples, aquela maneira, um homem muito sorridente, não é? Então, falar de Dom Henrique é falar com emoção. Falar com emoção. Nós passamos um final de semana aqui em Recife com ele. Eu o conheci na paróquia Cristo Redentor, né? Eduardo nos apresentou. Eu não conhecia Dom Henrique pessoalmente. Eduardo nos apresentou e foi com muito carinho que ele me acolheu. Depois fomos à apresentação do livro, justamente esse Escatologia que eu mostrei a vocês. E nós passamos um dia inteiro lá no Colégio das Damas Cristãs, né? E ele conversou conosco o dia todo e depois celebrou a Santa Missa para nós. Ficou marcado na mente daqueles que ali estiveram, como ele era extremamente generoso ao partilhar seus conhecimentos, como prestava atenção às perguntas e como explicava a todos, de maneira que todos pudessem entender o que ele se propunha a explicar. Daqui a pouco vamos ver um vídeo de Dom Henrique relembrando, né, esse homem, esse bispo que passou fazendo bem por aqui pelo Nordeste e estava aqui bem pertinho de nós na Diocese de Palmares. Meus irmãos fizeram-me uma pergunta sobre questões ligadas à depressão, se na Sagrada Escritura aparecem pessoas com depressão, que encaminhamento se dá para a depressão. Veja, eu não sou médico, eu sou bispo, eu sou pastor.
Então, a minha resposta será uma resposta como pastor, por favor. É muito importante compreender isto. Primeiramente, quando se diz depressão aqui, ou depressão na escritura, a gente tem que falar depressão em sentido amplo. Ou seja, um estado de tristeza profunda, de desânimo profundo, de uma tentação enorme de ver tudo negativo e de uma falta, de uma inércia, de uma falta de vontade de agir, de reagir. Nesse sentido, né, a gente tem sim casos na Sagrada Escritura. Eu vou lembrar alguns. Elias, que deseja a morte. Basta, Senhor, eu não sou melhor do que ninguém. Depois de perseguido por Jezabel, incompreendido por Israel, ele cai numa depressão. Veja, não sei se um psiquiatra, olhando lá não é, a fenomenologia, as características do que eles chamam de depressão, chamaria de depressão, mas no sentido amplo, uma depressão. Jeremias, que tinha um temperamento muito melancólico, algumas vezes parece deprimido. Deseja também, não é? Se queixa de Deus que o seduziu, se queixa da solidão que sente porque todos o abandonam, porque o que ele profetiza não é uma coisa simpática. Podíamos falar até, repito, em sentido amplo, de Jesus no horto. Ele começou a apavorar-se e a entristecer-se. Veja, então aqui quando eu falo depressão, eu estou falando nesse sentido amplo, é o que eu posso falar. Né? E que encaminhamento dá? Eu digo, olha, a primeira coisa, não é, a depressão nunca deixa de ser uma doença do espírito do homem. Do psiquismo, pode ser tudo, mas também do espírito, da alma. Então é importante rezar. É importante procurar motivar, rezar. Tá certo? Nunca diga a sua depressão é falta de fé. Nunca diga isso não, faça isso não. Mas rezar pela pessoa, estar próximo à pessoa. Erguer a pessoa em nome de Cristo. Né? Anunciar a pessoa com discrição, com o evangelho da graça, da vida em Cristo. E rezar pedindo a libertação da pessoa daquela tristeza crônica. Até porque, eu repito, é muito difícil saber a distinção se é uma coisa só natural ou se tem algo espiritual também, ou preternatural. Preternatural quer dizer por influência dos demônios. Né? E fazer o que o eclesiástico diz. Estás doente, reza, busca a Deus e procure um médico. Não é? É bom consultar um especialista para escutar também. Porque, veja, Deus que está junto de você, que cura, que lhe dá a graça, esse mesmo Deus também deu inteligência ao homem, aos médicos, no sentido de buscar entender as doenças e curá-las. Se for um médico que é fiel, um médico que é um homem aberto para Deus, que é religioso, melhor ainda, porque ele vai ver o ser humano de modo mais completo. Porque às vezes os médicos, um ou outro, às vezes muitos até, olham o homem somente como se fosse daqui e não entendem que o homem é aberto para a transcendência. E como toda doença tem componentes também de transcendência, de abertura, toda doença tem um fundo também espiritual. Toda doença tem um fundo espiritual. Tanto quando você está doente, observe que o seu ânimo muda, às vezes o seu modo de rezar, o seu modo de experimentar Deus, o seu modo de experimentar a vida. Então, a oração junto ao doente, daí vem o sacramento da unção dos enfermos. A oração pelo doente, junto ao doente, é um ministério muito importante na igreja. Muito. E quem lida com pastoral de saúde devia sempre lembrar disso. Não é só chegar a visitar o doente e conversar, é rezar. Rezar. E nos casos previstos, pedir a unção dos enfermos. Espero que tenha ficado claro. Eita, foi bom, não foi? Ouvi-lo mais uma vez, relembrar a força deste homem. Não com tristeza, minha gente. Este homem está no céu intercedendo por nós. Está sim. Então, foi bom estar com vocês hoje. Lembremos de nos cuidar. Se cuide, respeite a doença,
Não dê trela para ela, se cuide, use máscara, né? Estou aqui em casa, não preciso usar máscara, mas todas as vezes que saio, eu a utilizo. Então faça o mesmo e que possamos nos encontrar sábado que vem. Fique na luz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Boa semana para todos e até sábado. Fique na luz.